A gente fala agora que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ironizou as investigações sobre o caso das joias envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. Durante um evento do PL, ela disse que vai criar uma marca própria de joias, a Mi Joias. Michele também afirmou que os holofotes sobre as suspeitas acerca da venda de joias estão sendo usados para desviar as atenções da CPMI do 8 de janeiro e completou dizendo que vai fazer uma limonada bem docinha desse limão, se referindo então às críticas e notícias sobre ela e a família. As investigações da Polícia Federal indicam que aliados de Bolsonaro teriam atuado para levar as joias recebidas de outros chefes de Estado para que fossem vendidas nos Estados Unidos. O valor obtido seria repassado ao ex-presidente, lembrando que as investigações sobre esse caso, elas continuam. Vamos ouvir um trechinho agora desse discurso da ex-primeira-dama? Ficam até, ai, mas as joias, como assim não entregaram as joias? Por que querem joias? Por que querem isso? Desviando o foco da CPI. Tem um povo tão atrapalhado, se fosse lá em Brasília eu ia falar um povo tapado, que fica assim, cadê as joias? Você não vai entregar? Querida, a joia está na Caixa Econômica Federal. Mas vocês pediram tanto, vocês falaram tanto de joias que em breve nós teremos lançamento. Mi Joias para vocês. Sabe por quê? Porque eu aprendi. Aquela mulher frágil, aquela mulher que chorou, que teve depressão, aquela mulher que via a injustiça social e não conseguia resolver, aquela mulher que foi apedrejada, aquela mulher que assassinaram a minha reputação, e vocês colocam o meu nome na internet, tem lá tanta coisa ruim que esse povo do mal fizeram comigo. Isso é um legado do mal para que todos que gostam de mim vejam, para as minhas filhas. Mas sabe o que aconteceu? Eu vou fazer uma limonada docinha desse limão. Vamos chamar Caio Junqueira, que está com a gente nesse plantão de domingo. Caio Junqueira caiu da cama cedinho nesse frio, Caio. Bom dia para você. Bom dia, Muriel. Tudo bem? Como vai? Tudo bem. Quero começar te ouvindo sobre esse caso aí da Michele Bolsonaro. Primeiro que a gente está vendo Michele cada vez mais à vontade com o público também, falando cada vez mais como uma política profissional realmente, ela que está entrando aos pouquinhos cada vez mais nesse ambiente. Mas também chama atenção ela ironizando esse caso das joias, respondendo e já trazendo até essa ideia aí de criar esse Mi Joias. Queria te ouvir um pouco sobre essa ideia da Michele Bolsonaro e como que ela tem tratado, lidado com essa situação toda. Bom, Muriel, bom dia a todos. Bom dia. Muriel, tem esse entorno bolsonarista, eles têm explorado bastante essa questão da perseguição política, né? Dito bastante, olhem os perseguidores, olhem os acusadores, justamente para fazer esse questionamento político e jurídico em relação a esse cerco, né, um cerco jurídico mesmo, principalmente nas últimas 2 semanas, que a família Bolsonaro, né, várias operações da Polícia Federal, CPMI, tem muita coisa acontecendo ali, né? E eles estão muito embasados também em pesquisas, né, dando uma certa segurança para eles de que a popularidade do ex-presidente se mantém alta, né? A gente mesmo na CNN ontem, a gente uma pesquisa da Atlas Intel mostrando que a despeito desse cerco jurídico das últimas 2 semanas, Bolsonaro mantém uma popularidade, mantém-se ali forte politicamente, né? 40% de intenções de voto se ele tivesse direitos políticos, um cabo eleitoral muito potente ainda, né? Na capacidade de transferência de votos para quem ele indicar. Então, tendo com base essa certa segurança, eles conseguem tanto levar e sustentar o discurso de uma perseguição política e até ironizar aí como a Michele fez. Muriel. Caio, agora é interessante a gente seguir também acompanhando, porque a gente tinha alguns relatos durante essa semana de que Michele Bolsonaro estava preocupada com o nome dela, com a exposição do nome dela, e agora a gente vê esse posicionamento dela, ela falando que, olha, vou fazer do limão uma limonada, também citando que o que está acontecendo nesse momento é aquela gente do mal que está usando ela, usando o nome dela, da família dela, enfim. É interessante, como você muito bem destacou, eles têm cada vez mais apostado nesse discurso de perseguição.
esse discurso de perseguição pode funcionar até quando para os apoiadores de Jair Bolsonaro? Então, Muriel, tem um debate muito grande aqui no jornalismo político dessa resiliência, dessa resistência deles em meio ao eleitorado. Se a gente considerar, tem vários fatores que ajudam a gente a entender isso, né? Um fator, primordial também, assim, a meu ver, na medida em que existe Lula, existe PT, sempre vai existir um anti-Lula e um anti-PT forte. E hoje, ainda, nos últimos 5 anos mais ou menos, quem personifica esse antipetismo e esse antilulismo é Jair Bolsonaro. Então, enquanto não houver um substituto ali para ocupar esse espaço político de oposição, de fazer o antagonismo em relação a Lula e a PT, Bolsonaro vai se mantendo forte, sim. Tem outras questões. Não apareceu ainda uma liderança política à direita capaz de fazer frente a Lula e a PT, capaz de antagonizar. E essas bandeiras que o Bolsonaro defende encontram muito respaldo em grande parte da sociedade brasileira, né? Tanto as bandeiras conservadoras, vamos dizer assim, no costume, como também essa defesa de uma agenda liberal no campo econômico. Então, tem vários fatores que ajudam a entender, assim, e não deixa de ser também uma figura que consegue se comunicar bem, né? Consegue nesse populismo, né? O Lula também tem essa característica, né? De serem líderes populistas, ter ali um certo carisma para os seus apoiadores, então acaba fixando muito em grande parte da população enquanto figura política, né? E acaba mantendo uma força perante o eleitorado, apesar dessas investigações todas que vêm acontecendo. Caio, o ex-presidente Bolsonaro ele segue inelegível. Você percebe que a ex-primeira-dama ela tem crescido cada vez mais, mesmo na popularidade, mesmo como uma ideia cada vez maior de que ela sim vai ser a sucessora do ex-presidente Jair Bolsonaro? Muriel, eu não vejo com muito, assim, eu acho que tenta se criar ela como a sucessora, mas eu não vejo que ela pegou. Ela tem o sobrenome, foi primeira-dama, é esposa do Bolsonaro. Eu acho que o próprio bolsonarismo ali, muita gente tenta criar um pouco essa situação, formá-la politicamente, né? Não é assim também da noite para o dia que você cria uma liderança política, né? As lideranças políticas, elas têm ali elas praticamente vêm de dentro delas, não vêm de fora para dentro, né? Vêm de dentro para fora. No caso dela, tenta se criar de fora para dentro, e ela nunca foi uma política, né? E como surgiu essa questão da inelegibilidade do Bolsonaro, tenta se criar. Eu apostaria em uma outra liderança, assim, né? Tarcísio de Freitas, alguém assim que já está num processo político no currículo de mais tempo, né? Que vem sendo formado mais de dentro para fora. Mas ela tem a marca, ela tem o sobrenome, mas eu não apostaria muito assim hoje, né? Claro que tudo pode mudar, pode chegar em 2026, ela ser a candidata, tudo pode acontecer, né, na política, mas eu vejo um processo um pouco artificial de criação de uma liderança política em torno dela. Caio, quero aproveitar e te perguntar sobre o Mauro Cid, que segunda-feira vai fazer um novo depoimento à Polícia Federal, agora sobre o hacker Walter Delgatti Neto. Quero te ouvir o que a gente pode esperar sobre esse depoimento, o que deve acontecer, então, nessa próxima semana que vai ser, inclusive, muito importante, porque teremos depoimentos da família Bolsonaro também sobre outro caso. Quero te ouvir. Bom, Muriel, o Mauro Cid vai ser ouvido porque ele teria presenciado o encontro do Bolsonaro com o hacker Walter Delgatti, né? Um depoimento que se insere aí nesse contexto de cerco jurídico, de avanço jurídico contra o ex-presidente, contra o entorno do ex-presidente. Muito provavelmente ele deve fazer o mesmo relato que o Bolsonaro fez, né, de que foi um encontro fortuito não, né, foi um encontro planejado ali pela Carla Zambelli, que falaram de urna eletrônica e acabou por aí. Apostaria muito não vejo grandes surpresas ali numa defesa do Mauro Cid, né, na estratégia da defesa do Mauro Cid perante esse depoimento, e se insere aí nesse contexto
de agendas ali, de uma agenda policial em que se inseriu nas últimas semanas, principalmente, esse entorno bolsonarista. Muito obrigada, Caio. Logo mais voltamos a conversar. Toma um cafezinho aí, logo mais a gente conversa, porque tem muito assunto ainda. Obrigada, Caio. Tchau. Tchau.